Bom, então vamos dar início, tá? Boa noite para todas e todos. É muito bom, uma alegria, né, poder dar início ao trabalho do cartelão desse ano, que na verdade é uma retomada, né, porque esse trabalho com esse seminário, Os Não Tolos Erram, ou Os Nomes do Pai, ele já foi iniciado no ano passado, né, no último encontro do cartelão do ano passado, nós já havíamos trabalhado a primeira lição, né? Então, hoje, a gente dá sequência a esse trabalho com a segunda lição do seminário, né? Que ficou a cargo, então, né? A abertura de questões, né? Dessa segunda lição com os colegas, né? Sidney Goldberg e a Liliane Freming, né? Vão nos fazer essa abertura de questões hoje, né? E a gente propôs também, né, fez a indicação da leitura do texto do Freud, alguns complementos à interpretação dos sonhos, né, um texto de 1925, porque o Lacan comenta bastante esse texto do Freud nessa segunda lição, né, um texto que está dividido ali em três partes, né? Enfim. Então, bom, espero que a gente possa ter um ótimo encontro, um ótimo ano de trabalho, né? Vou passando a palavra, então, para o Sidney e a Liliane. Não sei qual de vocês dois dá Acho que início. a gente combinou que eu ia falar primeiro, né, Liliane? Né? Pô, a gente vai falar, bom, eu vou falar um pouco da parte dela, ela vai falar da minha parte, mas assim, porque não dá para dividir a aula tanto assim, mas de uma certa forma eu vou falar mais do que está na primeira metade da aula e ela vai se deter um pouco mais na segunda metade da aula. Gente, Mas, só fala. um minutinho, pedir para os colegas para desligarem os microfones, por favor. Boa. Sim, bem lembrado. Então, bom, a primeira coisa que eu queria falar, então, é o seguinte, eu acho que essa aula tem uma característica interessante para a gente, da gente poder ver o movimento do Lacan em relação à obra freudiana, porque, bom, a gente escuta às vezes muitas leituras que dizem, bom, fez o movimento dele de releitura do Freud até o seminário 11, por exemplo. Outros dizem até, sei lá eu que seminário, mas, bom, aqui é um momento para a gente ver bem como o Lacan segue com o desejo indestrutível dele, né? Essa linha do texto do Freud, do capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né? Na última linha, o Freud fala de um desejo indestrutível que acompanha o sujeito do nascimento à morte, né? E a gente pode dizer, então, que tem um desejo indestrutível que acompanha o Lacan do início da sua obra até a sua morte, de fato, né? Porque na última aula que ele deu em vida foi em Caracas, e ele nessa aula, em Caracas, ele declara: eu sou freudiano, né? E aqui a gente vê no seminário 21 em ato o quanto ele é freudiano, né? Porque ele está trabalhando minuciosamente sobre desses três textos do Freud que a gente falou para, né? Que ele está trabalhando, ele trabalha especificamente sobre dois parágrafos do primeiro texto, que é os limites da interpretação. Ele trabalha sobre os dois primeiros parágrafos e depois ele trabalha sobre o texto do ocultismo, a aula inteira, e mais essa frase do Freud no fim da interpretação dos sonhos sobre o desejo indestrutível. É com esses três elementos que ele trabalha o tempo inteiro. Então, eu pensei que a gente poderia assim fazer uma retomada assim bem rápida, retomada de uma coisa que ele falou na aula 1, que a gente discutiu no ano passado, e depois, que eu queria dizer o seguinte, ele na aula 1, ele falou que
No primeiro parágrafo da aula 1, se vocês forem na primeira página, ele diz, eu acreditei que eu tivesse feito o passe, eu acreditei que eu havia passado alguma coisa, né? E essa crença deu-me a oportunidade de me aperceber de alguma coisa. É mesmo assim isso que eu chamo o passe. Isso dá a oportunidade, de repente, de ver um certo relevo, um relevo daquilo que eu fiz até aqui. É esse relevo que meu título desse ano exprime exatamente. Esse que vocês puderam ler, eu espero, no cartaz, e que se escreve Le Nom du Perrin, né? Então, ele diz que com isso aqui, ele poderia passar alguma coisa, transmitir alguma coisa. Mas isso aqui é o quê? É uma cifra. Então, teria uma cifra que deixa um enigma para ele mesmo, ele diz, e que também comporta um equívoco, duplamente um equívoco, porque a cifra inteira pode significar os não tolos erram, ou a cifra inteira pode significar os nomes do Pai. Mas dentro da cifra, a própria palavra R do final pode significar erro, pode significar vaguear por aí, fazer errância, e pode significar o R de real. Então, assim, essa cifra conta mais do que o Lacan até sabe dizer, mas, segundo ele, sobre todo o ensino dele. Bom, isso é o que está no início dessa aula. No final da aula 2, que a gente vai ler hoje, da metade para frente, ele se dedica a falar da telepatia, né? E aí eu me perguntei, bom, e o que é que tem a ver o passe com a telepatia? Né? E tem muito a ver o passe com a telepatia, porque é a questão da transmissão. Como é que alguma coisa se transmite, mas para além daquilo que a gente pretende comunicar, né? Então, o Lacan vai dizer, por exemplo, o sonho é algo que se faz em forma de cifra, né? Então, aí a gente... Ô, Gerson, você pode pôr a foto 1? Né? Se for fácil. No texto que ele vai pegar do Freud, ele começa dizendo assim, vamos ver. Ainda não apareceu. Ah, pois é. Olha, eu não sei se vocês enxergam, mas ele diz assim: pode-se perguntar se é possível fornecer uma tradução completa e segura para a linguagem da vida desperta, isto é, uma interpretação de todos os produtos da vida onírica. Essa questão não será tratada aqui abstratamente, mas com referência às condições em que se trabalha ao interpretar os sonhos. Então, o Lacan pega esse termo aqui, esse significante tradução, e diz, então, se um sonho é feito numa linguagem que precisa ser traduzida para outra linguagem, mas, por outro lado, não é uma linguagem comum a várias pessoas, é uma linguagem que, a cada vez ela é montada, então ela é uma linguagem cifrada, não é? É uma linguagem cifrada. Se eu... bom, então aqui a gente tem a cifra. Então, a gente tem o passe, a cifra, e logo a seguir, na linha de baixo, ele diz assim: nossas atividades mentais perseguem um objetivo útil ou um rendimento imediato de prazer. Na tradução mais recente, em vez de rendimento, diz um ganho imediato de prazer, né? São duas palavras em alemão. Uma que eu não sei pronunciar, e a outra que é Lustgewinn. E o Lacan vai dizer para a gente, eu já vou mostrar a citação, mas ele vai dizer para a gente, então, esse Lustgewinn é o que eu vou chamar de mais de gozar. Exatamente daqui é onde eu tiro o meu termo mais de gozar. Não é de nenhum outro lugar e não foi da cabeça do Lacan do nada, né? Então, eu acho importante isso, quer dizer, o Lacan pega dois termos do Freud, tradução, e diz, bom, da tradução eu tiro a cifragem e a decifragem. Do termo ganho imediato de prazer, eu tiro, Lustgewinn, eu tiro o mais de gozar. Só que, claro, ele não está só falando com outra palavra. Ao fazer a releitura, ele está trazendo o Marx para ajudar ele, né? Então, o conceito de mais-valia, aplicando a esse conceito do Freud, e com isso ele faz alguma coisa. Ele está mostrando para a gente em ato aquilo que ele mesmo propôs, que
do pai, a gente pode até ultrapassar o pai, né? Pode fazer uma coisa própria, se a gente puder se servir dele. O Lacan está se servindo do Freud para fazer alguma coisa também dele, né? Então, acho que, bom, pode tirar isso aí, Gerson. Era só para mostrar. Então a gente tem isso, né? Quer dizer, eu vou querer chamar a atenção de vocês sobre esse ponto, sobre a questão da cifra e do gozo, desse ganho de prazer, né? Porque o Lacan vai dizer que junto com a cifra... Por que a gente cifra um sonho? Por dois motivos. Para poder continuar dormindo, né? Para manter o sono, mas para poder também ter um gozo de prazer, um ganho de prazer, né? Então, para que alguma coisa que não podia, que se passasse diretamente causaria desprazer, então, para eu poder manter o sonho e para poder ter um ganho de prazer, a gente faz a cifragem. Então, cifragem anda junto com gozo, inconsciente e isso, né? Bom, e aí... E o Lacan vai dizer, ele vai trazer também esse conceito do Freud do desejo indestrutível, né? Ele diz, tem alguns traços que localizam o sujeito dentro de uma estrutura de linguagem. Numa estrutura de linguagem, tem alguns traços que particularizam um sujeito. Se alguém, uma outra estrutura, né? Os pais, mas ele diz, às vezes até um desconhecido, isso no último texto, consegue ouvir os traços de particularidade que definem um sujeito dentro de uma estrutura, você pode fazer isso e se portar, então, como um adivinho, como um telepata, porque significa que você foi capaz de ser afetado por algo que se transmitiu para além do que é dito, por uma cifra. O psicanalista também está nesse lugar, né, do adivinho e do telepata, só que a ética psicanalítica faz com que a gente faça outra coisa com isso. A gente vai devolver para o sujeito, né, a cifra, e a gente vai, de alguma forma, mostrar de onde sai essa possibilidade de deciframento do sujeito, e vai procurar implicar o sujeito. É o texto do meio do Freud, desses três textos, a implicação moral do sujeito com o seu sonho, né? Bom, então vamos aqui para... Eu numerei os parágrafos do meu texto, porque como cada um vai usar uma versão, eu numerei os parágrafos para a gente poder tentar se encontrar. Se vocês também quiserem fazer isso, talvez seja uma boa ideia. Para mim, na página 19 dessa versão que eu tenho, que a gente passou para vocês aliás, na página 18, né, ele começa a dizer assim, um pouquinho antes da citação em alemão. A citação em alemão é desse texto que eu acabei de mostrar para vocês do Freud, né? Mas ele começa a dizer assim... Qual é o número do parágrafo? Eu numerei, eu aprendi com é verdade, é número 20. É um parágrafo que ele começa a falar assim, streben. Streben é uma palavra que tem outras ressonâncias, não é? Bom, aí ele vai descendo nesse parágrafo, ele fala sobre os tirantes de uma abóboda e tal, e ele desce um pouquinho e ele diz assim, isso que eu disse da ética da psicanálise, um objetivo útil e ou aquilo que elas puxam, ou bem, oder unmittelbaren Lustgewinn. Esse unmittelbaren significa imediato. Lustgewinn, ganho de prazer. Então, o Lacan está justamente trabalhando assim, linha a linha, nesse texto do Freud que a gente acabou de ler aqui, né? Então, a gente está ali naquele pedaço que... Bom, e ele diz assim, a saber, muito simplesmente, meu mais de gozar. Eu acho isso aqui muito bom, porque... né? Porque, eventualmente, você escuta alguém dizer assim, não, mas o gozo do Lacan não tem nada a ver com o além do princípio do prazer do Freud, não tem mais nada a ver com o Freud. Bom, pode ser que não tenha, mas esqueceram de avisar o Lacan, né? Porque ele está aqui dizendo bem assim, né? Lustgewinn, que o Freud fala nesse lugar aqui, é muito simplesmente meu mais de gozar. Então, o Lacan, pelo menos, ele lê ele mesmo dessa forma, né?
se a gente quiser ler diferente, fica pela escolha. Então, aí a gente, avançando uma página, né? Tem essa citação em alemão, e aí vem o próximo parágrafo. E aí ele diz assim, pois o que quer dizer um Lustgewinn? E ele responde, um ganho de Lust. Se a ambiguidade desse termo em alemão não permite ser introduzido no Lustprinzip, traduzido princípio do prazer, justamente esta formidável divergência que há entre a noção do prazer, tal como ela é comentada pelo próprio Freud, segundo a tradução antiga, única saída da sabedoria epicurista, o que queria dizer gozar o menos possível, porque como isto nos chateia o gozo. Então, gozar o mínimo possível é o que o Freud fala no Além do Princípio do Prazer, né? Ah, bom, a intenção é baixar, é reduzir ao mínimo de tensão, Então é ambíguo, né? Quer dizer, gozar o mínimo possível. E aí, o Lacan diz que isso é o que nos chateia e começa a falar de porquinhos. Não sei vocês, mas quando eu li isso, eu pensei, caralho, da onde ele tirou essa porra desses porquinhos, né? Que porquinhos são esses? Os 3 porquinhos? Que porquinhos? Pensei naqueles porquinhos que aproxima e afasta, porco-espinho, mas falei, mas não é isso. Daí ele já bota os porquinhos no chiqueiro e tal. Eu fiquei com isso. Daí eu estava estudando junto com a Liliane, né? Porque a gente passou o sábado à noite, nós fizemos um programa, eu e a Liliane. A gente abriu o texto e ficou ali no Zoom algumas horas estudando o texto. E aí tinha diferença de tradução, ela está usando a tradução do Espaço Moebius, eu estou usando essa, e a gente ficou em dúvida sobre a questão de cifragem e decifragem. Eu fui procurar isso em francês, né? Não que eu leia francês, leio bem mal e porcamente, como os porquinhos, mas botei ali na tela, né? Fui procurando, achei lá chifragem, decifrar, tal, tudo bem. Só que aí eu achei uma coisa interessante, eu achei essa frase onde está escrito, porque isso nos chateia, o gozo, em vez de chateia, claro, em francês é outra palavra, é émerdant. Aí quando eu li isso, eu falei, lógico, o gozo nos deixa esmerdeados. Aí sim, né? Se você escuta assim, como um francês que escuta a ressonância da merda, e eu lembrei disso porque eu li o Raskolnikov, e o Raskolnikov tem ali no Dostoiévski, tem um personagem que chama Smerdyakov. E aí eu lembro que tinha uma nota de rodapé que dizia que o nome Smerdyakov era por isso, que vinha do francês. Eu falei, bom, então tá. Em Merdan, então tá. Então a gente fica no gozo ali, esmerdeado, né? E ele diz, os porquinhos, então... Os porquinhos são aquele bicho que vivem no meio da merda, né? Da própria merda e da lama, né? Chafurdando no chiqueirinho. Muito bem. Aí eu pensei, é isso, né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, você tem que organizar uma festa, preparar um seminário para a semana seguinte, mas você entra no Instagram e passa horas olhando aquilo que o algoritmo sabe que é o seu mais de gozar, né? E ele vai te mostrando. Então, se você abre o Instagram da minha filha na lupa, você vai ver milhões de doces sendo feitos, doces maravilhosos, filminhos, um atrás do outro, um atrás do outro. Abre o meu, e a parte que não é censurável, você vai ver coisas da Copa do Mundo de 82, vai ficar passando cenas de jogadas da Copa do Mundo de 82 e tal, né? Então, bom, e a gente vai e fica ali, né? Você tem coisa importante para fazer e fica, e fica, e fica, e fica, e daqui a pouco vem a culpa, e vem a coisa. Estamos lá, nós aqui, como diz o Lacan, como porquinhos esmerdeados, chafurdando Na pocilga. e no gozo, né? Oi? Na pocilga. Na pocilga, na pocilga. Estou falando disso, né, porque me parece que é uma coisa bem, sei lá. É lógico que existem 1000 exemplos, existe, né, outras repetições do Além do Princípio, mas eu acho essa muito boa porque ela é muito, muito atual, né? Bom, se a gente avançar um pouquinho mais, quando acabar meu tempo, você avisa, tá, Gerson? Pode falar que eu me calo. A gente avançando... Pode mais seguir. Oi? Pode seguir Acho mais um pouco? Sim, acho. Tá bom. Na página 19, né, ele
no parágrafo 26, para mim, ele começa a falar do sonhar. Então, ele diz assim, o sonhar, ele não disse o sonho, ele está citando Freud, ele está citando Freud naquele parágrafo ainda, ele não saiu daquele parágrafo. O sonhar, ele não disse o sonho, o fato de sonhar é, então, uma atividade da segunda espécie, a saber o que ele definiu pelo ganho de prazer imediato. Está em alemão, né? Mas é ganho de prazer imediato. É um erro, diz o Freud, dizer que o sonhar se esforça para esses deveres urgentes, sempre eminentes da vida comum, e procura terminar bem o trabalho do dia. Disso suscita o pensamento pré-consciente. Para o sonho, esta utilização, essa intenção útil é tão estrangeira quanto a colocação em jogo, em obra, a preparação, a minúcia de uma comunicação para um outro. Nisso que ele tem isso de lacaniano, nosso caro Freud, não é? Já que tudo que ele acaba de nos dizer sobre o ciframento em torno do sonho é unicamente sobre a construção, o ciframento, este ciframento que é a dimensão da linguagem, e não tem nada a ver com a comunicação. Então, eu cifro alguma coisa, vou passar alguma coisa, vou transmitir alguma coisa que no procedimento do passe pode ser captado por alguém que nem entende nada, mas vai também passar para um tribunal de júri, né, de passantes, ou numa psicanálise para um analista que também vai poder, eventualmente, escutar essa cifragem e fazer retornar para o sujeito. Mas, então, ele continua. A relação do homem com a linguagem, a qual não se pode simplesmente se atacar, senão sobre a base disto, que o significante é um signo, que não se dirige senão a outro signo. O significante é isso que faz signo a um signo, e que é por isso que é o significante, o que não tem nada a ver com a comunicação ou qualquer outra coisa. Isso determina um sujeito, isso tem por efeito um sujeito. E o sujeito, basta que ele seja determinado por isso enquanto sujeito, a saber, que ele surja de alguma coisa, que não pode ter justificativa senão em outro lugar, tão próxima que só que no sonho pode-se vê-la, a saber, que a operação de ciframento é feita pelo gozo ou para o gozo, pour la jouissance, né? Então, se a gente voltar na primeira aula, na segunda página da primeira aula, na segunda página, ele está comentando, né, os termos colocados nas palavras dos nomes do pai e dos não tolos que erram, e ele diz assim, nessas duas formas, nos nomes dos pai ou nos não tolos erram, ele diz, nos dois é o mesmo saber, no sentido em que o inconsciente é um saber no qual o sujeito pode se decifrar. É a definição do sujeito que eu dou aqui, do sujeito tal que o constitui o inconsciente. Ele o decifra, aquele que, por ser falante, está em posição de proceder a essa operação que é mesmo, até um certo ponto, forçada. Enfim. Então, né, eu estou aproximando o que passou para a gente ver a continuidade de onde ele está. Tem mais o que aí, Gerson? Como é que tá? Assim, tu já falou uns 20 minutos, mais ou menos. Ah, então, não, então tá na hora de, então tá na hora de parar. Vou falar aqui, falar um último parágrafo aqui, bem rapidinho, na página 21, no parágrafo 36. E a linguagem é feita assim, é alguma coisa que tanto mais longe vocês cultivarem o ciframento, nunca chegará a abandonar o que é do sentido, porque ele está aí, no lugar do sentido, porque ele está aí nesse lugar. E o que faz com que a relação sexual não possa se escrever é justamente esse buraco aí, que obstrui toda a linguagem, enquanto tal, o acesso do ser falante a alguma coisa que bem se apresenta como um certo ponto tocando o real. Nesse ponto aí justifica que o real eu o defina como impossível, porque aí justamente ele não acontece jamais, é a natureza da linguagem. Nunca chega a que a relação sexual possa se inscrever. Então, algo que não se inscreve, mesmo assim, vai se transmitir. E aí é que entra essa questão da telepatia, né, no Freud. E, bom, a bola está com a Liliane agora.
Obrigado, Cid. Então, passar a palavra para a Liliane. Tá bem, boa noite. Também, Gerson, me sinaliza aí o tempo, né, para que a gente tenha espaço aí para o debate. Tá bem. Eu acho que nem sei bem, né? Nós dividimos o texto, mas de poder um entrar numa parte e na outra, acho que em termos inicialmente, mas essa questão ali da 8ª edição que perpassa, né, as obras completas, a interpretação dos sonhos foi certamente a mais editada e reeditada ao longo da vida do Freud. E aqui o Lacan depara com uma questão de perguntar, havia um pedaço da interpretação dos sonhos que parece ter ficado prometida de ser publicada nas sucessivas edições, e até havia um espaço para ela, mas nunca foi. O próprio editor inglês da Imago, que a gente tem, da Standard Edition, diz isso também ali. E que é até uma certa pergunta, por que o Freud nunca incluiu esses 3 ensaios, né, que só aparecem e são publicados separadamente em 1925, pela primeira vez. Então, ele faz essa referência a esses 3 escritos, que são... Eu tenho algumas notas adicionais sobre a interpretação dos sonhos. Às vezes aparece como adição metapsicológica, teoria dos sonhos, né? Teoria e metapsicológica. Mas o primeiro dos 3 escritos é justamente esse Grenzen der Deutbarkeit. E ele repete em alemão esse Grenzen, né, que é limite. Então, acho que esse termo limite tem uma história na obra, né, do Freud, e o próprio Lacan retoma, dizendo que existe um limite, né? Quais os limites da interpretabilidade. Achei bem importante que veio com essa... Não é os limites da interpretação, mas os limites da interpretabilidade. Essa palavra composta que tem dói no começo e depois Barkeit. Logo que a gente olha, parece Arbeit, que é o trabalho do sonho ou a elaboração onírica. Mas é uma palavra homófona, né? É Barkeit, que é como é que se diz? Um complemento, né, da palavra dói, que é a interpretabilidade, os limites da interpretabilidade dos sonhos. Então, essa palavra limite, acho que também pergunta qual os limites, a possibilidade de interpretar. Esse limite é um termo que está em Freud em outros momentos também, naquela fórmula clássica dele, quando designa a pulsão como um conceito limite entre o somático e o psíquico. Mas o Lacan, quando vai retomar isso, ele vai falar da questão do limite e a ser pensado como o limite no sentido de um número, né, do cálculo infinitesimal, que tem uma notação que é LIM, uma flechinha embaixo que tende a 1. Né? Para quem já fez cálculo alguma vez na vida e foi reprovado nas matemáticas, né? Quem vem dessas áreas sabe que é cálculo infinitesimal, eu suponho. O limite que tende a 1 é um número tão próximo de 1, que não é 1 e não é 0,9999, né? Mas que te permite fazer cálculo de grande precisão, né? Nessa infinitesimalidade. Uma dízima periódica. Uma dízima periódica, muito obrigada.
Essa é uma filósofa que está falando, mas entende de cálculo. Esse filósofo. Eu vou ler lá no meu parágrafo, eu numerei, achei tão bom essa fórmula do Sidney. No meu é o parágrafo 45, onde a questão do limite aparece. Mas o importante para nós, se é verdade que o sentido sexual não se define senão por não poder escrever-se, é ver que justamente o que na... E aí entra a questão de decifração ou codificação, né? Que nessa tradução do Mebius eles usam as duas expressões, e o Sidney tende a dizer, não, acho que sempre é decifração, ficamos um tempo discutindo, mas na Mebius eles usam, né, as duas. Então, o importante, se é verdade que o sentido sexual não se define, senão por não poder escrever-se, é ver justamente o que na codificação ou decifração necessita de die Grenzen, necessita de o limite. A mesma palavra aqui empregada no título, os limites da interpretabilidade por Freud, a mesma palavra serve ao que na matemática se designa como limite, está em itálico, como limite de uma função ou como limite de um número real. A variável pode aumentar tanto quanto se queira. A função não ultrapassará certos limites. Então, essa é uma primeira palavra, né, que está no título do primeiro dos 3 escritos da edição metapsicológica Teoria dos Sonhos, em que ele fica Grenzen, né, limite, articulado ao tema da interpretação. E aí vem a questão do Deut, que é essa palavra em alemão, que é o que a gente conhece, Traumdeutung, né, que tem esse sufixo, Traum, sonho, e Deutung sempre é traduzido como interpretação. Só que existe em alemão a palavra Bedeutung, que tem um prefixo, e geralmente é traduzida como significado ou sentido. O que em alemão a gente poderia dizer assim, a Deutung de um sonho é a sua Bedeutung. Claro que não é, mas, né, há uma homofonia, só com uma diferença de um prefixo. Seria a interpretação de um sonho é o seu sentido ou o seu significado. Estou dando como exemplo, não é, mas Deutung e Bedeutung são muito parecidos e conversam entre si, mas são palavras, né? Então, o terceiro escrito é o significado oculto dos sonhos. Então, aqui ele vai perpassar muito o tema do ocultismo. Talvez por isso o Freud tenha hesitado tanto em incluir essas 3 lições lá na interpretação dos sonhos, até a 7ª edição, ou a 8ª, que era para sair, mas parece que não saiu, e saiu, então, numa separata, somente em 1925. Então, o porquê, né, o Lacan se pergunta. E ele vai dizer, deixa eu ver lá, eu tenho com o parágrafo 22, ele diz, suspeito que, se die Grenzen der Deutbarkeit, suspeito que os limites da interpretabilidade não foram publicados na edição seguinte da interpretação, não é simplesmente porque estavam à sombra do oculto, é porque, no entanto, ali isto remetia àquilo. Isso ultrapassava um pouco a coisa da afirmação de que o desejo é indestrutível. Isso mostrava, né, essa estruturação do desejo mesmo, algo que justamente teria permitido matematizar de outro modo a natureza deste. Então, que mais?
a questão do ocultismo também está numa conferência das novas conferências, em 32. É a conferência número 30. Até fui ler, ver isso ontem. As novas conferências, a conferência de número 30, é Sonhos e Ocultismo. E ele ali traz muitos casos, onde ele pretende, de alguma forma, com esses casos, eu acho, refutar algum parentesco, sei lá, da psicanálise, da ideia de inconsciente com os fenômenos ocultos e talvez especialmente com a telepatia. E sempre algo, vai dizer o Freud, remete a alguma possibilidade e também dos que fazem predições. Ele é tão interessante de ver quem recebeu uma predição do mágico, desses leitores de futuro, eles reconhecem que a predição não se efetivou, né, no caso da predição, na transmissão de pensamentos, mas as pessoas contam com uma enorme satisfação. E ele vai dizer que essas pessoas parecem terem uma capacidade de distrair o sujeito a ponto de captar algo, né, dele. Então, ele fica numa ideia de tentar afastar completamente qualquer noção de telepatia com a questão do inconsciente ou de interpretação ou da psicanálise. E parece que há um receio, justamente do Ernest Jones, de que a psicanálise fosse científica e que isso iria torná-la um pouco, né, ficar num lugar outro que não da cientificidade. Quero também tomar a questão do desejo indestrutível que o Sidney já colocou, que está lá no fim do capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Eu até vou ler esse último parágrafo. Nós, no Relendo Freud, do ano passado, trabalhamos o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Ele diz assim, né, justamente sobre o tema da predição, que ele encerra, o capítulo 7 encerra, né, a interpretação dos sonhos, o Freud. Ele diz assim: e o valor do sonho para o conhecimento do futuro? Nem se deve pensar nisso, é claro. Em seu lugar, poderíamos colocar para o conhecimento do passado, pois o sonho provém do passado em todos os sentidos. É certo que a antiga crença de que o sonho nos mostra o futuro também não carece inteiramente de conteúdo de verdade. Ao nos mostrar um desejo realizado, o sonho de fato nos leva ao futuro. Mas esse futuro que o sonhador toma por presente é criado pelo desejo indestrutível, a imagem daquele passado. Então, nesse tema do desejo indestrutível, ele vai tomar, em vários momentos, não vou agora, né, todo, mas ele vai falar em desejo indestrutível, no parágrafo 22. Ele diz assim, né, eu já li esse desejo indestrutível, por isso não foi publicado. Depois, no parágrafo 24, ele fala em invariante. A página, Liliane? Para no meu, que é 31 e 32, por isso que eu estou dizendo parágrafo. Tá? O estranho que é isso, né? Ele vai... essa história que está nas obras completas está indicada logo depois dessa ponta sobre a qual terminei, do desejo indestrutível e invariante. Então, ele vai deslizar para a ideia de desejo indestrutível, desejo invariante e desejo incalculável, em diferentes momentos.
né, desse segundo parágrafo. Como é que eu estou aí de tempo? Gerson, por favor, me sinaliza. Já foram uns 15 minutos, mais ou menos, é bom encaminhando. Tá. Então, só uma última coisa, teria muitas outras, mas depois acho que eu falo. Eu também, com o Sidney, ficamos nos perguntando por que será, eu fiquei, que a tradução do pessoal do Mébius, que é um pessoal lá de Salvador, Bahia, traduziu como os não tolos vagueiam. E acho que alguma razão levou-os a isso. Então, a palavra dupe também quer dizer aquele que se engana ou se deixa enganar. No texto está a questão do engano. Em espanhol, há uma tradução que usa essa acepção, que está traduzido como os desenganados enganam. Não sei se alguém já se deparou com essa. Os desenganados enganam. Eu achei tão engraçado, porque desenganado também é um termo que se usa para quem está para morrer. Não acredita mais na vida. Então, erran vem do latim errare, afastar-se, distanciar, vagar, devagar, entregar-se a devaneios, correr o risco de errar. E é homófono de erran com E, com A, né? Que em francês quer dizer caminhar ao acaso, sem direção precisa, sem rota traçada, perambular, vagar, vagabundear, navio que vaga sobre as ondas, me lembrei do Titanic, a deriva. Então, R do latim também quer dizer viagem, rota, maneira de andar. Em francês tem essa expressão, c'est mon R, esse é meu embalo, pegar o embalo, deixar-se deslizar. Então, uma espécie de um embalo à deriva, produzir ondas. O que parece que tem essa conferência de Yale, que eu não fui atrás dela, de 24/11/75, onde o Lacan se pergunta o que visa a interpretação, ele diz produzir ondas. Então, um embalo, um arremesso de algo propulsionado. Então, os não tolos, vagueio, traz muito essa percepção de errância, enquanto talvez os não tolos erram, traz muito a concepção de erro. Se ganha com uma e se perde com outra. Então, esse deslizamento de dupe para R e tolos, enfim, fiquei pensando nisso um pouco, nessa direção do título, da tradução. Mas, enfim, acho que é um esforço muito grande do Freud, com vários exemplos, sempre há um resquício de que algo passou, de uma questão na telepatia. Então, eu acho que fala muito, em alguma medida aqui, da atenção flutuante, uma atenção distraída numa escuta, talvez fora da dimensão clínica de uma análise, mas como ela acontece nesses preditores e telepatas, mas ele, eu acho que tende a querer afastar, em nome da cientificidade da psicanálise, um aprofundamento maior desses temas, enfim. Isso, Liliane. Sim, sim. Muito obrigado. Então, está aberto para as questões, questões, comentários, enfim, de podermos ir fazendo a palavra circular a partir da abertura que o Cid e a Liliane fizeram. Eu tenho. Posso falar? Sim. E quem mais quiser ir se inscrevendo vai levantando a mãozinha ali, tá? Como fez a Rosana. Tá bom. Pode falar, Luiz. Sim. Primeiro, uma observação que eu achei curioso, que em nenhum momento o Lacan falou do umbigo do sonho. Como ele está falando do limite da interpretação do sonho, eu achei curioso que ele não falou disso. E segundo, que logo na primeira página
tem aquele esquema ali com, deixa eu achar, com azinho sobre S2 e coisa. E na minha edição aqui da Editora FI tá faltando algo que tem na Stafford lá, que é uma setinha do lado esquerdo de baixo para cima e uma setinha do lado direito de cima para baixo. E em cima de tudo está escrito impossível e embaixo de tudo impossance. E nessa edição isso na Stafford lá. Na edição da Editora FI não tá isso. Na Espaço Nebius também não. É interessante esse ponto que você trouxe, Luiz. Tem uma fala do Lacan que eu acho interessante, que ele diz, né? Essa é a fórmula do discurso analítico que eu fundei. Então, a ideia dele é mais ou menos assim, o Freud inventou, e ele ao fazer essa espécie de cartografia, né? Porque uma fórmula dessas não diz nada, né? Ele fala, não tem sentido nenhum, não fala nada. São letras que se relacionam, então elas funcionam como uma cartografia. Mais ou menos quando você sai navegando, vagueando, né, pelo mar, se você sabe ler a posição das estrelas, uma em relação às outras, você consegue se guiar. Mas elas não falam, mas está escrito se você souber ler. Então, ele também faz essas fórmulas. Ele diz, o Freud fez uma matemática, não foi ele, Lacan, que inventou a matemática, mas ele diz, eu inscrevi. O Freud estava preocupado com essa coisa de manter dentro do discurso científico. Ele diz isso aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, né? Logo abaixo da fórmula. Enfim, só para aproveitar aí o que você falou. Zeli. Só uma observação em relação ao título, né? Fiquei pensando porque a escolha do espaço Mébius, os não tolos vagueiam. Eu acho, pelo menos o que eu pensei foi que em relação ao primeiro capítulo, quando Lacan fala da questão do desenvolvimento, né? Que ele fala do nascimento à morte. Tem um pedacinho que diz: aqueles que não são tolos do inconsciente, quer dizer, os que não realizam todos os seus esforços para se ajustarem a ele, não é? Que não veem a vida senão desde o ponto de vista do viator, que eu acho que é do viajante, né? Ele vai trabalhar essa ideia né, da viagem, no sentido da vida, né, como viagem. Eu pensei que tinha mais a ver com isso, com o vagueiam a partir desse ponto, né? E a outra coisa que eu queria deixar como pergunta é a questão do desejo indestrutível, que o desejo como indestrutível, eu entendo, eu acho que bem lembrado, inclusive, pelo Luiz, a questão do umbigo do sonho e tal, né? Como aquele ponto ao que nunca se atinge, mas a ideia do desejo como invariante, sempre o mesmo, eu pensei que é algo para se discutir. Será que o desejo é sempre o mesmo? Uma questão. Maria Ângela. Teu microfone está fechado, Ângela. Não, estava dizendo que a gente vai, assim, né, esquentando as baterias com o texto, as questões que os colegas foram trazendo, e vamos por associação. Um pouco quando o Cid falou, né, do Lacan ser freudiano, mas, por outro lado, nesse texto, é quase como se ele dissesse: ó, pai, como tu tá parecido comigo, porque ele diz que o Freud está lacaniano, né? Então, invertendo, já enxergando no Freud o Lacan, né? Bom, eles se relacionam, eles podem, né, fazer esse encontro. Mas aqui eu queria poder trazer uma coisa que me chamou a atenção também, né? Eu vou ler só um pedacinho que ele diz assim, num parágrafo, eu não nomeei,
eu estou com a FI e é, sei lá, mais pelo meio lá. Ele diz, o que quer dizer que a interpretação é incalculável em seus efeitos? Quer dizer que seu único sentido é o gozo. Além disso, o gozo é o que faz obstáculo para que a relação sexual possa se inscrever de alguma maneira. Em última análise, isso permite estender ao gozo a fórmula de que o efeito da interpretação é incalculável. E aí ele segue um pouco ali, termina dizendo, né, essa é uma breve passada de olhos ao que pode ocorrer com o contingente, quer dizer, com o que se define pelo incalculável. Eu fiquei pensando que essa dimensão do incalculável, quando ele apresenta, que o sentido é o gozo, e o que o gozo é o que faz não se inscrever a relação sexual, então, que de alguma forma sustenta a dimensão do desejo, né? A importância desse incalculável, do que não é possível fechar, eu acho que vai um pouco nessa linha. E a outra questão era, agora falando também da tradução dos nomes do pai, eu gostei muito porque eu não tinha me dado conta que os nomes do pai erram, do errar, os nomes do pai erram, errância, e os nomes do pai R de real. Fiquei pensando, e aí já viajando, os nomes do pai R real, errar, se errar do erro não ia na linha do imaginário, né, do erro, e errância, mas na linha do deslizamento, né, do lado do simbólico, né, também jogando com essas possibilidades nesse título. Lacan sempre joga com muitas possibilidades, e eu acho que essa também dimensão de incalculável é bem interessante para poder dizer aquilo que não é possível, né, que tem limite, assim, né, não é calculável, vai ter algo que não vai ser possível calcular, e que isso garante, né, a não inscrição da relação sexual, que mantém o desejo. Bom, é uma errância da minha parte. Simone. Olá. Achei legal a proposta da Rosélia de pensar essa questão do desejo indestrutível, porque nesse mesmo momento do texto que ele fala disso, ele também fala da viagem, que é uma questão do capítulo anterior, que eu acho importantíssimo, que aparece, então, a ideia dele da viagem, né? Vocês lembram que ele dizia essa pretensa viagem, e ele diz nascimento, estrutura e morte. Então, ali ele coloca a questão do desejo, que ele diz, e o desejo, como se traduz impropriamente, é estritamente durante toda a vida, sempre o mesmo. E ali ele fala de estrutura. Então, tem uma relação de viagem, estrutura e desejo e Traumdeutung, que ele está falando desse último parágrafo da interpretação dos sonhos, né, do Freud. Eu acho importante a gente poder retomar isso, porque me faz pensar algumas questões sobre estrutura que eu acho importante que ele traz nesse seminário, né? Enfim. Cid. Então, acho legal isso que a Roseli trouxe né, do desejo indestrutível, e agora a Simone falou, né, da tradução desse desejo indestrutível, porque o Lacan fala na aula 1, ele fala, talvez a gente devesse chamar de demanda indestrutível, porque no linguajar do Lacan, né, desejo não é exatamente igual ao do Freud, né? O desejo, o que o Freud chama geralmente de desejo inconsciente no sonho, corresponde ao que o Lacan chama de demanda inconsciente, uma maneira como o desejo se estrutura em relação a um objeto, né? O desejo enquanto condição de pura falta não é exatamente como o Freud chama, né? Então, porque me parece que aqui quando o Freud fala do desejo indestrutível que acompanha a estrutura, que ele diz, né, a gente não vê como uma viagem a vida
entre o nascimento e a morte, né? Os não tolos é que vêm como uma viagem. A psicanálise proporia uma ética, ele diz no fim da aula, da aula primeira, ele diz, quem sabe se a gente se forjássemos uma ética inteiramente outra, uma ética que se fundaria sobre a recusa de ser não tolo, sobre o procedimento de ser cada vez mais fortemente tolo, presa desse saber, desse inconsciente, que afinal de contas é nosso único pinhão de saber. Quer dizer, eu acho que essa tradução, por exemplo, dos não tolos vagueiam, ela é correta, mas ela empobrece. Eu acho que a tradução os não tolos erram, ela é muito mais rica, porque ela mantém a dimensão do equívoco, porque em português, se eu digo eu erro, se eu não puser outros significantes, eu não sei se eu estou falando que eu erro porque eu cometi um erro, ou se eu erro pela vida, se eu estou vagueando. Então, se eu digo os não tolos vagueiam, eu estou reduzindo a uma significação. Agora, se eu digo os não tolos erram, porque, na verdade, eu entendo que o Lacan diz o seguinte, os não tolos, eles erram no sentido de cometer um erro, né? E quem se deixa ser tolo, quem se deixa ser presa do inconsciente, tem a possibilidade de vaguear, de fazer a errância. Então, eu acho que teve uma interpretação mais para o poético, mas que acontece a mesma coisa no caso de cifrar e decifrar. Esse autor aqui que eu estou trabalhando, quer dizer que eu não sei quem é o tradutor, aliás, né, que é pirata, mas essa tradução que a gente passou para vocês, ela é mais literal. Então, o tempo todo ele fala cifrar e decifrar, que essa dimensão do significante que é importante para o Lacan. Ao mesmo tempo, ele está trabalhando o texto televisão, se vocês forem lá, vocês vão ver que no segundo ponto ele fala de cifragem, decifragem, e ele cita o título desse seminário como uma cifra, né? Então, se a gente pensa em outras possibilidades de tradução, como uma coisa poética, é interessante de não repetir sempre a mesma coisa, mas no caso do Lacan, eu acho que às vezes vale a pena a questão da repetição do significante, porque ele também faz passar alguma coisa por essa via, né? Bom, era isso. Eu só queria também, acho que a partir dessas questões que a Simone e que a Rosélia colocou, acho que tem um momento do texto onde também ele diz a interpretação é incalculável em seus efeitos. Acho que essa é uma questão importante, ela é incalculável em seus efeitos. Está muito articulada a ideia da interpretação, o tema do incalculável, além do desejo, ela é imponderável. E também, acho que na parte 2 ali, mais que ficou comigo, o Lacan fala muito do contingente, né? Nunca podemos excluir a dimensão do acaso, né? Aquilo que é contingente. Então, acho que aí tem uma questão. E um pequeno parágrafo que eu vou ler, que para mim é o parágrafo 72, logo depois de ter falado do balizamento do desejo, acho que até na tua tradução estava diferente, né? Balizamento. Isso, na minha tradução está como marcação, e aqui seria o parágrafo 52, 53. É que eu acho que você contou parágrafo desde a primeira aula, né? Eu contei só dentro, eu contei só dentro dessa aula. Eu não sei se os Bom, mas- parágrafos coincidem nas traduções. Eu acho estou achando que não. eles são um Não, pouco diferentes, É. a forma como eles estão Também isso. colocados. Também. Tá, mas eu queria ir um pouquinho adiante do balizamento do desejo, quando ele diz, a questão pode colocar-se, e como não se colocaria, se efetivamente a estrutura é pontuada pelo desejo do grande outro enquanto tal. Acho que aqui tem essa dimensão do desejo do grande outro, né? Onde fica mais como uma formulação lacaniana do desejo. Se o sujeito já nasce incluído na linguagem e já determinado em seu inconsciente pelo desejo do outro, por que não haveria em tudo isso uma certa solidariedade? O inconsciente não exclui o reconhecimento do desejo do grande outro como tal.
Em outros termos, a rede de estrutura da qual o sujeito é um determinado particular, é concebível que ela se comunique com as outras estruturas, as estruturas dos pais, certamente. E por que não, na ocasião, com essas estruturas que são as de um desconhecido, por pouco que, sublinha Freud, sua atenção esteja um pouco alhures. Acho que é bem interessante, aqui traz a questão da estrutura, a questão do desejo do grande outro, dos pais, mas para um além do que ele situa do alhures, e ele está falando até de um completo desconhecido que faz uma predição absurda para ele, mas toca num ponto, né, onde esse desvio de atenção que é obtido pelo aquele que faz o augúrio, que inscreve o sujeito, porque ele capta algo dele, numa dimensão outra, né? Não me parece que o desejo fique tão nessa dimensão da formulação freudiana que o termo indestrutível nos remete a pensar. Christian. Acho que é uma boa questão. Eu fiquei pensando nesse texto, fiquei pensando por que Lacan entra em uma questão que diz o que não permitiu a Freud se inscrever, fazer uma escrita, digamos, no sentido, ele liga a matemática, né? Digamos assim, na lógica, né? E ele vai dizer, bom, que ele tentou, ficar dentro dos parâmetros do discurso científico, né? Mas esses três textos, me parece que Lacan traz justamente para dizer que Freud já tinha uma escrita, tá? E que ficou fora, né? Interessante, ficou fora. Porque duas coisas que eu coloquei. Uma que o sonho para Freud é uma escrita, um rebu. Aqui eu acho que Lacan está, me parece, tentando diferenciar um pouco ou articular a questão da linguagem com a escrita, né? E no sentido, por quando ele se pergunta, eu acho genial quando se pergunta qual é o propósito do sonho, né? Que é para proteger o dormir, o sono. E como protege isso? Vai dizer, cifrando o gozo. Tá? Decifração e cifrando o gozo. Quer dizer, enmarcando o gozo para defender o sujeito de uma invasão do real, de acordar, dizer, né? Então, então, para entrar na questão da cifra, né? Da cifra da escrita, vamos dizer. Então, por isso, se lê, para ler é necessário que tenha escrito, né? E eu acho que Lacan vem trabalhando, tenta explicitar, vamos dizer, uma lógica matemática freudiana, a escrita, digamos. Ah? Então, isso é interessante, né? Por isso que o retorno a Freud é para falar daquilo que é aquilo que o Sidney falou de uma transmissão, né? De uma transmissão, por isso que ele fala a transmissão. Interessante que ele termina falando de iniciação, né? Termina falando de iniciação, que é diferente da iniciação dos rituais, quando no seminário 5, acho, não, seminário sobre... é um seminário, eu não me lembro, 5, que ele fala da iniciação, quando se faz rituais, e que diz que é para iniciação, para inscrição fálica do sujeito, né? Aqui, outro tipo de iniciação, me parece,
tá? Que é justamente como fazer essa transmissão desse buraco, desse real, né? Entende? Dessa falta. E outra questão que eu me coloquei, aqui o desejo indestrutível, ele está vindo indestrutível porque está ligado àquela primeira marca, vamos dizer, quando ele escreve aquele desejo alucinatório, etc., mas como uma marca que se escreve que vai ser sempre a mesma, entende? Aí tem uma noção de tempo também diferente aqui Lacan, porque está tentando já trabalhar com duas lógicas, que é a lógica dos nó, saindo da lógica do gráfico um pouco, para a lógica dos nó, né? Nodal. Então, a mim pareceu, em esse sentido, está tentando explicitar a matemática escrita freudiana através do sonho, né? Achei muito... Né? É isso. Jaime. Teu som está fechado, Jaime. Boa noite. Agradecer a fala da Liliane e do Sidney, as questões que foram trazendo. E um primeiro comentário que me ocorre fazer em relação ao desejo imutável, né? As duas coisas, imutável e indestrutível. Lacan trabalha a noção assim, de que não se trata de desejo disso ou daquilo, como comumente se pensa. O que estabelece o desejo é disso ou daquilo depende do fantasma. O que Lacan trabalha em relação ao desejo é o infinitivo, é desejar. Nesse sentido, o desejar não muda de lugar. Ele está colocado. Agora, em relação ao desejo ser indestrutível, eu questionaria o seguinte: para chegar no desejo, é preciso que a pulsão passe pelo... Ana Paula Reis... Ah, pronto, fechou. Para que haja desejo, é preciso que a pulsão passe pelo inconsciente. E nem sempre isso acontece. E, frequentemente, quando o sujeito se vê impossibilitado de desejar, a única saída que ele tem é a passagem ao ato e ao suicídio. Porque a vida não tem mais sentido, não há desejar possível. Enfim, essa seria uma primeira consideração que me ocorreu trazer. A outra, eu fiquei aqui matutando em torno do parágrafo dos leitõezinhos, Cid. E pulaste a parte que me deixou mais curioso de saber qual leitura vocês fizeram se chegaram a discutir isso. Primeiro ele diz assim, né, que o gozar o menos possível, que é o mais de gozar, tem a ver com a única saída da sabedoria epicuriana. Aí eu fui procurar alguma coisa em relação a isso, e uma das definições é de que o estado de plena liberdade, tranquilidade e libertação do medo, o indivíduo deve se manter em busca de prazeres moderados, que se distingue do hedonismo, né? Então, é moderação ou hedonismo. Enfim, a discussão entre o princípio do prazer e o mais gozar. Mas o que eu quero saber... Jaime, só para acrescentar aqui no que você está falando, na tradução nova que tem da autêntica, eles traduzem o termo satisfação, befriedigung, como apaziguamento. Só para completar aí o que você está dizendo. Tá bem. Mas eu fiquei curioso, assim, porque Lacan vai reformulando a noção de gozo dele em diferentes momentos da obra. E aqui ele coloca assim que se tratam de porcos porque os outros estavam extremamente perturbados pelo gozo. Precisava que eles fizessem um grande esforço para avançar. Eram escravos do gozo. O neurótico é escravo do gozo e busca análise justamente para ver se consegue gozar de uma maneira menos sofrida. O mínimo, o mais de gozar, o mínimo de gozo.
Mas aí a questão, ele joga aqui, não fica muito claro de quem ele está falando. Ser escravo do gozo são os porquinhos, ao mesmo tempo, é por isso que havia escravos. A única civilização que era verdadeiramente fisgada pelo gozo, era preciso que ela tivesse escravos, porque os que gozavam eram eles. Sem os escravos, nada de gozo. Eu não sei que leitura chegaram a fazer ou o que pensam dessa formulação. Eu tenho a minha leitura, mas gostaria de escutar, pelo menos antes, assim, o que vocês pensam disso. Acho que pode seguir, né? Simone agora e o Leonardo. Simone, Depois, né? Leonardo, isso. Então, queria retomar um pouco o que a Christian falou e agora o que o Jaime traz, porque eu acho importante essa... Eu tomo como uma confusão, uma boa confusão que me produz esse seminário, o que podemos pensar sobre desejo. Eu acho que desejo é uma palavra que se torna na nossa fala algo que vai se tornando muito simples. E parece que o Lacan retoma uma complexidade que tem a ver com o que o Luiz falava dessa pergunta. Achei importante onde está o umbigo dos sonhos aqui, porque é também no capítulo 7, esse mesmo capítulo que o Lacan está falando da Traumdeutung, é onde está o umbigo dos sonhos, e é onde me parece que o Freud, então, nesse último parágrafo que o Lacan fala, parece que Freud bagunça com toda a noção de tempo, do que é futuro, do que é passado, do que é presente. Então, acaba, que é isso que o Lacan fala, de subverter a questão da sequência, da questão do desenvolvimento, ou disso de descoberta. E eu fiquei com uma dúvida se a gente poderia, nessa confusão toda que me produz, o que ele está dizendo sobre desejo, que não acho que é imutável, é indestrutível, que acho que são coisas bem diferentes. Indestrutível é uma coisa, imutável é outra, né? E eu fico com a pergunta se quando ele está situando esse ponto de ancoragem do desejo, que então me faz pensar no umbigo dos sonhos, se não teria uma possibilidade de a gente pensar a questão da Lalang aí, que ele vai falar no final do seminário, né? Então, eu tomaria o desejo como algo que a gente passa a vida a decifrar. Enfim, acho que é uma boa confusão que nos possa ajudar a retomar conceitos que a gente banaliza com o tempo, né? Leonardo. Bom, pessoal, agradecer aos colegas por essas questões importantes, né, que essa aula suscita. E eu queria só chamar a atenção por um detalhe da data dessa aula. Essa aula é do dia 20 de novembro de 1973. 10 anos antes, foi a última aula, ou foi a única aula que o Lacan deu dos nomes do pai. Por uma contingência ou não, aquilo que estava cifrado durante muito tempo, durante muitos anos, retorna de algum jeito, né, nessa aula, de alguma forma, né? Quer dizer, inclusive com a pergunta que ele inicia essa aula: sou eu tolo bastante para não errar? Então, eu queria chamar um pouco, enfim, me ocorreu um pouco essa observação da data dessa aula. Era isso. Cid. Então, eu faço questão de levantar a mão sempre, porque eu e a Leliane, acho que é importante falar isso, né? A gente não está aqui para responder pergunta, porque a gente só veio
trazer umas provocações, né? Mas o debate está lançado aí, né? Então, as perguntas são para todos nós. Mas eu achei muito legal isso que o Leonardo acabou de falar, porque o Lacan diz, né, que num seminário aí intermediário, 1 ou 2 anos antes desse aqui, um seminário que ele chama de o saber da psicanálise, que ele fez junto com o seminário 17, né, em paralelo, fez o saber da psicanálise, e lá ele fala que, bom, aquilo que ele ia falar através do discurso da religião, e que ele não pôde falar, ele vai então falar através do discurso da lógica, né? Então, as fórmulas da sexuação e tudo mais, é como se fosse uma espécie de sintoma ou algo assim, quer dizer, é uma substituição ou uma metáfora, vem no lugar do que ele teria dito e que ele nunca mais vai dizer, né? Então, é legal isso que o Leonardo falou, né? Quer dizer, é uma cifra, né? A escrita lógica é uma cifra que então deixa passar alguma coisa. Não incomoda muito, mas deixa passar alguma coisa, né? Mas eu acho que eu queria só retomar esse parágrafo que a Liliane leu agora por último. Eu acho que realmente ele é muito importante porque ele dá a ideia para a gente de por que o Lacan foi buscar esse ponto da telepatia do Freud. Porque é interessante, né? O Freud escreveu o texto Introdução ao Narcisismo, e justo o ponto que o Freud disse assim, seria importante pensar uma passagem entre o autoerotismo e o narcisismo. E o Freud deixa isso em aberto. O Lacan vai lá e faz o estágio do espelho. Aí, na obra do Freud, deixam de lado esses 3 textos, né, da interpretação do sonho, deixam de lado esses 3 textos que fala da... Inclusive o Strachey, é muito interessante quem puder ler o que o Strachey diz logo antes desses textos começarem, na edição da Imago, porque lá ele diz, o Ernest Jones pediu para o Freud para não colocar esses textos, por causa do ocultismo, na interpretação dos sonhos. O Freud queria colocar, mas no final acabou cedendo. Então, é assim que o Strachey diz, né, para a gente. E aí o Lacan vai e busca isso. Eu entendo que ele busca justamente por isso, porque o desejo indestrutível, eu entendo que ele está aqui marcado, ele é sempre o indestrutível e o mesmo ao longo do tempo, ele tem alguma coisa de invariante, porque ele fala aqui das marcações do desejo. As marcações, as pontuações, a estrutura é pontuada pelo desejo do grande outro. Isso que está em essas pontuações, essas marcas, essas balizas, é o fantasma por onde a gente pode exercer o desejo. O desejo se apoia num fantasma, né? Não tem outra expressão do desejo para cada um de nós. Então, isso pode ser lido por alguém. E aí o Lacan vai se voltar sobre o exemplo que o Freud dá nesse último ponto, que é uma moça que quando ela tinha 27 anos, foi num adivinho, o adivinho falou, quando você tiver 32 anos, você vai casar e vai ter 2 filhos. E aí, quando ela tem 40 anos, ela procura o Freud, conta isso e diz que gostou muito dessa interpretação. Só que isso não aconteceu, mas ela ficou muito feliz com essa interpretação. E o Freud diz, por que ela ficou feliz? Porque a mãe dela casou com 32 anos e teve 2 filhas. Então, para o Freud diz, essa é a marca do desejo que já estava nela, balizando o desejo dela. Esse adivinho ter feito a leitura dessa cifra, que não vem por acaso, né? O Lacan diz, as cifras que aparecem para o sujeito 32 não é um número qualquer na história desse sujeito, é sobredeterminado. Então, essa leitura da cifra é possível de ser feita, né? por outras estruturas. Bom, interessa para a gente, porque é um instrumental do psicanalista, né? Ao passo que a gente pede associação livre para o paciente, o Freud propõe a atenção equiflutuante, né? Quer dizer, que possa escutar a própria estrutura e a estrutura do discurso do sujeito, para além do que o eu está dizendo, né? E fazer alguma leitura. Então, acho que era isso. Então, Ângela, e acho que pelo avançado da hora, já encerrando as inscrições, né? Eu queria... Onde é que está a mãozinha aqui? Não, mas aí no final acho que tu e o Cid podem ainda, né? Então tá. Comentários. Eu só pensei... peraí. Deixa eu tirar aqui. Tá, eu só pensei que falaram em
né, da vida e tal, ou do desejo, a decifração, ao longo da vida, né, a decifração. E eu fiquei pensando, e até pelo que as coisas que o Cid estava falando fecha com essa ideia de que eu acho que passa ao longo da vida cifrando, né? Na ideia da repetição significante, como se vai cifrando uma mesma coisa, que é essa aqui, né, que está na estrutura, de formas diferentes, mas eu não acho que passe a vida decifrando, eu acho que passa a ideia de que vai cifrando, vai dando a representação, né, de algo que se repete. Não sei, eu fiquei pensando, foi a Simone que falou em decifração, e aí eu pensei mais na linha do cifrando do que do decifrando. Era isso. Então, Liliane, Cid, se vocês quiserem aí, né, nesse final, trazerem mais algum comentário. Eu queria tentar ser bem breve, mas eu fiquei com vontade até de procurar um pouco isso que está no último correio, que nossos colegas, né, acho que a Beatriz está aí, e outros colegas, a própria Simone, que escreveram um artigo para apresentar no Convergente, cujo título acho que é O Exorcista Deve Ser Ateu? Não sei se uma pergunta ou uma afirmação. Então, acho que essa questão também né, do lugar do analista, essa questão do discurso analítico, a posição do pequeno objeto A, que está bem no começo desse texto, né, enfim, algumas questões por aí também me faz pensar o quanto o Freud, quando escreve então esse artigo lá na lição 30, ele cita aquela frase, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, né? Ele aponta em outros momentos também, será que nós temos que ter uma postura um pouco cética, no sentido também de não desacreditar completamente, ou não nos concerne, mas também, então, não por isso temos que ser veementes na negação da telepatia, nesses fenômenos místicos, né? Como é que a gente se coloca? Então, também uma frase que acho que eu li, acho que dele também, dizendo o niilismo não favorece o enfrentamento do demoníaco. Né? Então, o que é ser ateu, crente ou descrente, né? Enfim, o ceticismo em relação às predições e telepatia, fenômenos sobrenaturais, não temos que nos haver com isso de uma forma de negá-los, né? Ou sermos afirmativos da sua não existência. Isso era uma das coisas que eu queria dizer. O outro, acho que foi a Cristi que abordou o tema de transmissão e outros também, que é um tema bem importante nessa articulação também, passado, presente e futuro. Eu, esses dias, escrevi um artigo para o Correio, acho que foi ano passado, e dei o título O Passado Adiante. Então, nessa ideia, aquilo que se passa adiante, o passado que se vislumbra pela frente, adiante, também de adiar, de procrastinar. Acho que essa articulação, mais do que indestrutível, é bem interessante dessa última frase do Freud, né? Presente, futuro e passado, como se articulam. E finalmente, né, outro dia, uma paciente me dizia uma coisa assim, que ela não comemorou contei isso até para o Sidney, não comemorou seu aniversário de 60 anos pela Covid, mas queria comemorar o aniversário de 62, que ela achava muito significativo, e colocou que dia 26 de tal mês ela iria comemorar os seus 62 anos. Eu disse para o Sidney, é um palíndromo numérico, 2662. Claro que eu não disse isso para ela, mas em termos da atenção flutuante me veio
dupla cifra, né, e do 2 também, 2662, e simplesmente repetir, né, esses dois números. Mas, enfim, acho que quero agradecer ter podido estar aqui hoje, nesse lugar, a comissão organizadora, e ao Sidney. Eu descobri que nós temos fusos horários muito diferentes. Eu durmo cedo e acordo cedo. Então, nosso único horário possível era tarde, fim da tarde. Eu, né, já estou com sono agora. Obrigada. Pois é. Gente, antes de encerrarmos, eu poderia fazer só uma indicação de uma parte de um seminário? Claro, Liz. Sim? Sim. Nessa questão que nós estamos trabalhando sobre a questão do desejo indestrutível, que sem dúvida é uma das principais questões da lição, né? Tem um trecho no seminário da identificação que é, na versão que eu tenho do Centro de Estudos Freudianos do Recife, está na página 97. Me pareceu que é um trecho importante que pode nos ajudar a pensar essa questão, porque lá Lacan trabalha o que são as raízes da estrutura e coloca o desejo, a emergência do desejo e do inconsciente como homólogo à constituição da estrutura da linguagem para o sujeito, né? E ali ele salienta que quando se inscreve algo do traço, algo do desejo do outro se apaga, né? Do desejo do grande outro se apaga e resta como enigma, né? E a linguagem, ele diz, a linguagem começa por algo que precisa ser lido e que está lá como signo, inicialmente, como signo, né? E ali ele trabalha justamente o desejo do grande outro como sendo aquilo que subverte o sujeito à ordem do significante. E é só pela via do significante que se pode dar conta disso que ficou perdido na estrutura, na constituição do sujeito enquanto falante, na linguagem. Isso que ficou apagado sob o traço, né, que se inscreve. Me parece que a gente pode pensar o desejo, então, não como indestrutível, mas como inarredável a partir do momento em que se passa a vida à procura de dar conta desse desconhecido, disso que ficou apagado sob o traço, que nos introduz no desejo, na estrutura de linguagem, na relação ao desejo do outro, né? Então, esse momento, né, de que a inclusão do sujeito na linguagem funda é iniciada por uma leitura de um signo, mas é o desejo do outro que faz a função do significante, e é a partir daí que o sujeito terá que dar conta desse enigma, do desconhecido, relativo ao desejo do outro, que então movimenta o seu desejo, né? Então, não me parece que ele seja sempre o mesmo, mas não tem outra possibilidade, desde que o desejo é homólogo à estrutura da linguagem, a não ser lidarmos com esse furo da estrutura, disso que foi apagado e que está no centro da estrutura, né? Do qual a gente só tem os restos, né? As cifras e os deciframentos possíveis. Então, acho que é uma página ali que pode nos interessar, pode nos ajudar a pensar o que a gente considera desejo a partir dessa questão que a Simone colocou, né? Essa ligação direta que Lacan faz, né? Da estrutura do desejo com a estrutura da linguagem e do sujeito, né? Bom, desculpa aí. Obrigado, Liz. Obrigada, Liz. Obrigada. Já posso só então dar uma palavra aqui de Claro. agradecimento, né? Queria agradecer todos vocês, porque eu acho que o cartel, o grande barato do cartel é justamente isso, que ele não fecha um conjunto, né? Não fecha um grupo. A gente não chega a uma conclusão final, né? As coisas vão vindo e a gente vai produzindo
nessa pororoca, né, de encontro de várias histórias e de várias leituras, e é assim que a gente vai produzindo, né? Eu acho que o mais um acaba sendo o próprio cartel mesmo, né? A própria proposta que vai empurrando a gente. Então, eu queria agradecer, porque eu acho que é uma atividade lúdica essa, né? Uma grande brincadeira. E deixar para vocês aqui indicação, olha, quem quiser acompanhar o Lacan, o que ele fala sobre a iniciação no final do texto, no último parágrafo, esse livro aqui do Marcel Mauss, que se chama Sociologia e Antropologia, do Marcel Mauss. Tem um capítulo inteiro dedicado a técnicas do corpo, e aí é mais ou menos onde o Lacan se baseou, ele próprio diz, né, no último parágrafo, para falar de iniciação, mas enfim. Vamos continuar brincando daqui quantos dias, Gerson? Quando é que Pois é o próximo? então, o próximo encontro do cartel, né, do cartelão, vai ser dia 13 de julho. Tá? Então... 13 de julho, no meio das férias. É um dia ótimo para a gente seguir brincando, né? Já que é brincadeira, não é trabalho. Gerson, não seria de dar os encontros já mais adiante, não só o próximo, dar as datas? Então, em julho a gente vai ter 2 encontros, dia 13 e dia 27. Depois, em agosto, a ideia é termos 3 encontros, já que são 5 quintas-feiras, dia 3, dia 17 e dia 31. E, por fim, em setembro, aí a gente tem que ver bem, porque como tem feriado quinta, talvez mude alguma coisa nas datas da mesa, enfim, mas acho que seria dia 21, mas essa data acho que precisa primeiro ser combinada. Mas pode repetir, Gerson, as de agosto? Agosto, dia 3, dia 17 e dia 31. Legal. Tá. Queria agradecer muito ao Sidney e à Liliane, né, por terem trazido as questões hoje para a gente poder discutir. Acho que foi uma bela abertura do cartelão, né? Então, muito obrigado a vocês e a todos que hoje estiveram aqui e também puderam contribuir, né, com a presença e com a discussão. Tá? Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, tchau. Muito obrigada, Gente, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ah, meu Deus, não consigo sair. Não consigo sair. Não é para Te sair. tiro. É você, tá certo. Eu esqueci que você Eu não te tá. tiro, Liliane. Tá, obrigada, eu já consegui. Porque a gente vai ficar, né? Eu não saí ainda, hein, pessoal? Estou tentando, não me tirou. Ô, Liliane, o negócio é o Titia. seguinte, Liliane, você tem um desejo indestrutível de ficar por aqui. Não. Nunca mais você vai sair. Que pesadelo, ela está com sono. Você está presa na sala do Zoom, isso é um sonho, Liliane. Você está presa na sala do Zoom. Ai, Liliane, só para te dizer, Liliane, que o título do trabalho é uma pergunta e a resposta é o último parágrafo do texto. Vou reler, eu dei uma lida muito rápido e hoje eu queria ler de novo. Valeu, Tá, tchau. Tchau. Sair. Agora ela conseguiu. A gente vai ficar nessa ligação aqui, né? Isso, Sim. Isso. Tá, mas ainda falta algumas pessoas saírem ali, né? Peraí, Eu vou tirar, tá? Ah, isso, então tá. Sim, tira. Eu vou tirando também. Boa educação. Tá, que não tira a Lúcia. Ah, Lúcia, Ah, tá bom, tá. Lúcia, Tá bem, ficou. Tem a imagem. só a Beth, então. Cadê sua imagem, Lúcia? Ah, não tô podendo, porque eu tô no vai e vem aqui da função do sono, da tosse, Tá bom. da pequena. Otávio, só parar a gravação, né? Tá. Pode parar. Gente, boa noite. Foi uma bela abertura mesmo.
Gostei muito de estar aqui com vocês. Não vou ficar segurando muito vocês, está todo mundo cansado. Mas, assim, eu estou aqui enquanto coordenadora da comissão